Olá, começando. Boa noite a todos, a todas. 10 de junho de 2020, entrando online, 7h29. Tudo bom, Adriane? 7h30 praticamente, começando, esquentando a 12ª live de Diálogos Entre Nós. Tudo bem, Diverson? Só aguardando então o nosso convidado de hoje, Beto de Jesus. Ele já entra, já conecta e já pede o vídeo para a sala. Comecem todos e todas a serem muito bem-vindos à 12ª live de Diálogos Entre Nós. E aí, Adriane, animada? Vamos lá? O Beto entrando, a gente já começa o vídeo e nós já começamos pontualmente, ok? Tudo bom, Vanessa Barros? Tudo bom, Carol? Pessoal, começa a ser todos muito bem-vindos. O Beto de Jesus, nosso convidado de hoje, acabando de pedir o vídeo, a gente já começa pontualmente. Valeu, Carol, ótima live para todos nós. Ok, mandando uma mensagem para o Beto, perfeito. Ele já está se conectando e aí a gente já começa em 30 segundinhos. Começo todos a serem muito bem-vindos. Tudo bom, Dandes? Eli, Ranieri, seja bem-vinda. Beto de Jesus acabou de entrar. Ele já pede a conexão de vídeo. E aí nós já começamos pontualmente. Beto de Jesus, nosso convidado, já está na sala. Beto, você só tem que pedir o vídeo. E aí a gente já fica online agora. Vejamos aqui, se eu não... Vanessa, ok. Só um instantinho, tudo bom, Daniel? Só um minutinho, pessoal, que o Beto já pede a conexão. E nós começamos, então. Tudo bom, Ale? Beto, você estando na sala, Beto de Jesus acabou de pedir o vídeo, maravilha. Autor vídeo do Beto de Jesus, nosso querido, tremendo convidado de hoje. Tudo bom, Luciano? Começam todos e todas a serem bem-vindos. O Beto já está... Beto? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. Eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Você também? Perfeito. Maravilha, então, Beto. Vamos lá, esquentar os motores? Bora? Bora lá, então. Sejam todos muito bem-vindos à 12ª live de Diálogos Entre Nós. É com muito prazer que eu já começo agradecendo a presença honrada, feliz, com muita gratidão de Beto de Jesus. Beto, gratidão por estar conosco aqui. Nossa, é um prazer imenso. Maravilha. Fazia tempo que eu queria participar de um espaço do Diálogos, então eu fico feliz. Nossa, Beto, não sabe o quanto eu fico honrado. Então, vamos lá. Nós aqui, o Beto, vocês e eu, formamos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito, em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, como plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos desatar juntos rumo a mais inclusão e diversidade. Eu sou o Guilherme Gobato, consultor pela plataforma de curadoria de conteúdos de diversidade e inclusão, a Diálogos Entre Nós. O Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais promovidos ano passado, entre setembro e dezembro, como fruto de parceria de conteúdo entre o Google for Startups e o Poder da Colaboração. Transitei entre temas transversais, interseccionais, em setembro, o étnico-racial, em outubro, o LGBTQIA+, em novembro, pessoas com deficiência, e dezembro, igualdade de gênero. Retomando, então, a produção de conteúdo no formato online, desde abril, hoje, na 12ª live de Diálogos Entre Nós, novamente eu fico muito honrado e feliz com a presença de Beto de Jesus, diretor da AHF, AIDS Healthcare Foundation, e também ativista pelos direitos LGBTI+. Novamente, muito bem-vindo, Beto.
Obrigado, querido. Maravilha. O tema hoje da live é o que a pandemia do HIV/AIDS tem a nos ensinar no contexto em que vivemos. E aí, Beto, eu vou rapidamente me autodescrever, caso tenha na sala alguém cega ou com deficiência visual. E aí eu lhe passo a palavra para que você se apresente a todos e também igualmente se autodescreva. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero gay, tenho cabelo e barba pretos curtos, uso óculos de grau, uma camisa xadrez verde e atrás de mim um escritório ambientado aqui em casa com alguns livros e uma luminária amarela. Por gentileza, Beto. Eu sou Beto, eu sou um homem cis gay, eu tenho 57 anos, eu sou careca e eu tenho barba bem grisalha, estou usando uma camisa azul, estou na sala da minha casa, atrás de mim tem um quadro, é isso. Maravilha. E Beto, nos brinde com a sua autoapresentação, quem é o Beto de Jesus? Olha só, eu tive estou tendo uma trajetória que eu gosto muito. Acho que é super importante quando você faz o caminho que você escolheu. E às vezes não tão fácil, às vezes difícil, mas eu tenho feito um caminho que eu gosto. Eu atualmente dirijo a AIDS Healthcare Foundation, no escritório do Brasil. A HF é uma organização, uma fundação, na verdade, norte-americana, presente em 45 países. Nós estamos há 5 anos no Brasil. Eu estou desde o início da fundação aqui. A gente trabalha em várias cidades, vários estados. A gente trabalha com HIV/AIDS, a gente trabalha garantindo que as pessoas tenham acesso precoce ao seu diagnóstico, e tendo esse acesso, que as pessoas iniciem o tratamento o mais rápido possível. A gente tem várias parcerias com programas estaduais e municipais de DST/AIDS. A gente tem equipes nas unidades de saúde estabelecendo um processo de trabalho que garanta a chegada ao tratamento o mais rápido possível. Antes disso, a minha história ela é pontuada com uma trajetória nos movimentos sociais. Eu tenho trabalhado há bastante tempo especificamente com o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo e queers. Já tem desde 1995. Tenho produzido um pouco de conhecimento nessa área. Eu professo uma fé, eu sou anglicano. A igreja anglicana no Brasil é uma igreja pequena, mas é uma igreja bastante inclusiva. Não sei se vocês sabem, é uma igreja histórica e nós conseguimos, no ano passado, no ano 2018, a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. Então, isso foi também um espaço de inclusão e eu tenho um prazer grande de ter trabalhado nessa iniciativa. Ok, Beto. Eu não posso deixar de não trazer que Beto de Jesus cofundou, junto com o querido Reinaldo Bugarelli, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, em 2013, correto, Beto? Isso mesmo. E, inclusive, um dos filhos da trajetória de Beto de Jesus foi a criação da Parada do Orgulho LGBT em 1997. Corresponde? Ou seja, se hoje nós temos em São Paulo uma das maiores paradas do orgulho LGBT do mundo, foi porque em 97 pessoas como Beto de Jesus saíram às ruas e encamparam esta pauta. Além também de uma extensa carreira em relações com organismos multilaterais, UNAIDS, OIT, Unesco e por aí vai. Beto de Jesus, eu trago aqui uma rápida problematização para que a gente então possa discorrer sobre o tema de hoje, a pandemia HIV/AIDS e o que isso nos ensina no contexto atual. Para quem viveu a década de 80, Beto, nós sabemos que contrair HIV era praticamente uma sentença de morte em vida, dado o desconhecimento da doença e mesmo de tratamentos àquela época. Quando entramos para a década de 1990, nós vemos então a introdução de pesquisas que trazem
medicamentos progressivamente eficazes no controle da carga viral. Os primeiros 10 anos desse século, iniciando em 2001, vemos então, em termos do Brasil, um aumento paulatino e progressivo de campanhas de prevenção ao HIV, de combate e de controle da saúde das pessoas que desenvolveram AIDS, assim como campanhas de prevenção à infecção e também pelo Sistema Único de Saúde, a distribuição de uma forma ampla de medicamentos antirretrovirais. Só que essa equação começa a mudar nos últimos 10 anos, onde nós assistimos progressivamente uma diminuição das campanhas de prevenção e de prevenção ao HIV, de combate à AIDS, e também um aumento muito expressivo nos últimos anos no número de infecções sexualmente transmissíveis para além do HIV, assim como a introdução de novos medicamentos de profilaxia pré e pós-exposição. Aí então, Beto, com esse pano de fundo, eu gostaria muito que você nos trouxesse, nos brindasse as suas reflexões acerca de como você avalia que a prevenção ao HIV e o combate à AIDS se relaciona com pautas, com temas em diversidade. Por gentileza, Beto. Acho que muita coisa mudou nas últimas 3 décadas. Algumas ficaram melhores, outras nem tanto, em relação à questão do HIV. Hoje, a gente trabalha com um conceito extremamente importante para entender que é a prevenção combinada. Hoje é a nossa menina dos olhos. Quando a gente fala de prevenção combinada, a gente está levando em consideração uma quantidade significativa de intervenções, sejam elas biomédicas, sejam elas estruturais, sejam elas comportamentais. Antigamente, a única resposta que a gente dava para a questão da prevenção era a utilização do preservativo. Nós não estamos dizendo que o preservativo ele não é importante, ele é extremamente importante. Só que a gente percebe que existem pessoas hoje que não estão fazendo uso do preservativo. Por uma série de fatores, e não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento sobre essas pessoas. Nos cabe pensar quais são as estratégias e possibilidades a serem oferecidas para que essas pessoas se mantenham seguras e que elas possam proteger a sua comunidade. Então, é importante entender esse conceito de prevenção quando ele está focado na pessoa, num primeiro momento, e que essa resposta, ela também favorece a vida da comunidade. Então, quando eu falo de prevenção, não é única e exclusivamente para a pessoa, é para a comunidade também. Porque à medida que eu tenho uma pessoa, seja ela na prevenção primária, se prevenindo para não se infectar, seja ela na prevenção secundária, quando ela já tem HIV e ela, por exemplo, usa o tratamento de forma adequada, estabelece que a sua carga viral ela fique indetectável, nós sabemos hoje que uma pessoa que tem a carga viral indetectável, ela é intransmissível, ou seja, uma pessoa que tem carga viral zerada, indetectável, essa pessoa não transmite o vírus. Então, com isso, você quebra o ciclo da doença. Isso é extremamente importante a gente perceber. Então, quando eu estou falando de prevenção combinada, eu estou falando de uma série de intervenções. Você já no início falou de 2 delas. Uma é a PEP. A PEP é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, se você teve uma relação de risco, não importa o motivo, não importa o motivo, porque antigamente a PEP ela era utilizada apenas para acidentes ocupacionais, quando uma pessoa da área da saúde acidentalmente tinha um acidente com um pérfuro cortante ou quando alguém sofria violência sexual. Hoje a gente já ampliou essa discussão, a gente fala em PEP sexual, então as pessoas numa situação de enamoramento que você fica completamente apaixonado e acaba fazendo sexo sem preservativo, ou porque você usou alguma droga recreativa, ou porque você bebeu, não importa. Não cabe a nós o julgamento da ação da pessoa, cabe a nós
trazer uma solução e garantir que essa pessoa não se infecte. Então, muita gente não sabe da PEP. Então, se você teve uma relação de risco, você tem de 2 horas de que aconteceu o evento até 72 horas a possibilidade de tomar o coquetel do HIV durante 28 dias, com uma grande chance, mais de 92%, de chance de não se infectar caso a pessoa com quem você se relacionou estivesse infectada pelo HIV. Então, isso é muito importante saber. E isso funciona no horário comercial, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, e também à noite e nos finais de semana, nas unidades que fazem plantão em relação a isso. Então, para toda a cidade você tem uma relação, é fácil descobrir isso, entrar na página do programa de AIDS do seu município, você vai procurar PEP, vai ter lá todos os endereços que você pode procurar. Então, essa é uma questão super importante. Então, se você teve um acidente, não precisa esperar 30 dias para fazer o teste e ter a possibilidade de pegar um resultado de uma pessoa infectada. Você tem que ter, entre esse intervalo de 2 a 72 horas, você pode. Quanto mais próximo do evento, mais efetivo. Tá ok? Uma outra é a PrEP, né? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, quando as pessoas tomam uma droga, uma medicação diária, no caso do Brasil, o protocolo que nós utilizamos é uma medicação diária, e ela te previne de você não se infectar com o HIV. Então, é bom lembrar sempre que a PrEP, ela te protege do HIV. Ela não te protege das outras STs. Ela não te protege de hepatite B, ela não te protege de hepatite C, e ela não te protege de sífilis, ok? Mas é extremamente importante, porque ela te protege do HIV. A notícia boa que a gente tem em relação a isso é que, creio que há 3 semanas atrás, nós tivemos o resultado de um estudo de uma droga para PrEP injetável, que ao invés de você tomar a medicação todos os dias, você vai tomar uma injeção com a medicação, e essa medicação ela terá um período de duração de 2 meses no seu organismo. Então, isso facilita muito, você não esquece, então você vai estar protegido durante o período de 2 meses. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala de PrEP, muita gente fala, mas PrEP não é para todo mundo. PrEP é para as pessoas mais vulnerabilizadas, que estão mais vulneráveis à epidemia. Então, quando a gente fala da epidemia do HIV no Brasil, é importante que a gente saiba qual modelo de epidemia nós temos, né? Nós temos 2 modelos de epidemia. Nós temos a epidemia generalizada e a epidemia concentrada. A epidemia generalizada é quando mais de 1% da população do país ela está infectada. Um bom exemplo são países na África, que às vezes chega a ter muito mais de 1% de pessoas infectadas. Então, não está em determinadas populações. No caso do Brasil e da América Latina, a nossa epidemia é uma epidemia concentrada, ou seja, ela está concentrada em algumas populações. Homens que fazem sexo com homens, gays, travestis transexuais, pessoas que usam drogas e também profissionais do sexo. É óbvio que quando a gente fala nessas populações, bom, a gente pode falar também em população encarcerada, como uma população-chave. É óbvio que quando eu falo dessas populações, eu tenho que fazer um segundo recorte. Então, eu fiz um recorte por população, mas depois eu preciso fazer um novo recorte. Então, se vive em situação de rua, se é indígena, se é jovem, se é negro, porque isso incide muito mais em algumas situações de vida das pessoas. Então, é importante a gente ter isso claro, que a PrEP ela é destinada às pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha com o conceito de vulnerabilidade, é extremamente importante entender que a vulnerabilidade ela tem níveis. Então, ela é pessoal, quando é de responsabilidade da pessoa, ela é social, quando a pergunta é o que o meio social, o que a comunidade tem feito para tornar esta pessoa menos vulnerável, e ela é estrutural,
Quais são as políticas públicas oferecidas pelo Estado que garante a essa população acesso a insumos de prevenção, acesso a medicinas, acesso a consultas clínicas. Então, é importante sempre ter esse conceito de vulnerabilidade, porque senão a gente culpabiliza a pessoa. Então, quando eu penso numa travesti, que a única fonte de renda que ela tem é o sexo transacional, em várias situações de vulnerabilidade que ela precisa pagar a moradia dela, pagar a comida dela, ela, às vezes, é oferecida a ela numa relação que ela transe sem preservativo porque o preço vai ser dobrado. Quem sou eu para julgar essa pessoa? Quem sou eu para dizer que essa pessoa ela está errada? Então, a gente tem que parar. Ontem eu falava numa outra live, quando a gente fala sobre essas coisas, as pessoas falam que isso é mimimi. Mimimi, a definição para mim de mimimi é a dor que não dói em você. Então, se você estivesse na mesma situação que essa pessoa, na rua, fazendo sexo transacional, tendo que pagar onde você dorme, onde você come, sem apoio de absolutamente ninguém, você não vai pensar duas vezes. Então, é importante que essa pessoa, ao tomar essa decisão, ela estivesse coberta pela PrEP, que ela pudesse estar usando PrEP e estar tranquila em ter tomado essa decisão. Então, isso é extremamente importante. Então, a questão da PrEP, é importante que as pessoas tenham conhecimento em relação a ela. A PrEP hoje está no SUS, foi uma batalha grande para que entrasse no SUS, e a gente vai fazer a mesma batalha para que a PrEP injetável também esteja no SUS. A gente tem várias outras, quando a gente pensa na prevenção combinada, a prevenção combinada é uma mandala, né? Ela é circular e ela tem várias ações. Uma outra ação é tratamento para todos. É tratamento para todos, né? Ou seja, nós temos no Brasil uma lei que garante que o tratamento do HIV ele é gratuito para todas as pessoas. No Brasil, nenhuma pessoa, nem a mais rica que tem HIV, se ela quisesse comprar a medicação, ela não poderia, porque a medicação ela é administrada, ela além de ser bastante cara, ela é uma medicação que é dispensada pelo Ministério da Saúde, né? Então, isso é muito importante. Você imagina na situação de miserabilidade que vive muitas pessoas no país. Eu gosto de dizer, não que eu gosto de dizer, mas eu gosto de lembrar, na verdade, que o Brasil voltou para o mapa da fome. Nossa, meu celular caiu, perdão. A vida é como ela é, que o Brasil voltou para o mapa da fome, então a gente enfrenta uma situação muito difícil. Então, se as pessoas não recebessem a medicação, obviamente a gente teria uma quantidade de óbitos e uma quantidade de doentes muito maior. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 900 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, tratamento para todos. Então, garantir que as pessoas elas tenham acesso ao tratamento, né? A outra questão é a testagem para o HIV, para hepatites e para sífilis. É extremamente importante que as pessoas às vezes têm medo, Gui, de fazerem a testagem. O medo de fazer a testagem, ele só te prejudica, porque hoje a gente sabe que quanto mais rápido você conheça o seu diagnóstico, quanto mais rápido você entra em tratamento, mais rápido você tem a supressão da carga viral e mais rápido você retoma a sua vida com muito mais qualidade. Então, é extremamente importante isso. Então, tem pessoas que nunca foram testadas porque têm medo, ou pessoas que passaram por algum episódio de risco e têm medo. Não, não tenha medo, porque se você estiver infectado, isso não vai mudar. O que vai mudar é que você vai poder tomar sua medicação antes e vai poder zerar a sua carga viral e ter uma vida com bastante qualidade, sem doenças oportunistas. Uma outra coisa que a gente fala dentro dessa mandala é a utilização do preservativo, masculino e feminino. Hoje a gente está preferindo dizer preservativo interno
para mulheres e preservativo externo para os homens, né? A gente tem usado, porque também tem mulheres que usam preservativo externo em dildos, em alguns brinquedos, então fica muito sexista quando a gente determina que esse preservativo é de homem, que esse preservativo é de mulher, inclusive porque tem alguns gays que têm usado preservativo feminino para as relações anais. Então, a gente está falando hoje muito mais em preservativo interno e preservativo externo. Então, a utilização do preservativo é extremamente importante também. A gente fala da questão da circuncisão. Uma pessoa que passou pela circuncisão, um homem, a pele da glande, ela queratiniza e ela deixa de ser mucosa. Então, você acaba não tendo a penetração do vírus pela mucosa, porque o vírus pode ultrapassar a mucosa. Então, é extremamente importante também que a gente possa ter. Então, é uma série, é uma mandala, é uma série de estratégias que você vai utilizando. Outra é o tratamento das ISTs, que é extremamente importante. Por quê? Porque as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são portas de entrada para o HIV. Então, isso é extremamente... Nossa, eu vi que o Jamal entrou. Jamal é um infectologista, um dos melhores que eu conheço, e o Jamal, quando eu comecei a trabalhar com AIDS, em 1983... o Jamal já estava no Emílio Ribas e eu aprendi muito com ele, um querido. Obrigado por estar aqui, Jamal. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse conceito da prevenção combinada. E a prevenção combinada, ela traz essas novidades que muitas vezes são atacadas, né, de forma indevida por pessoas conservadoras, quando vão dizer, por exemplo... que agora a gente vai distribuir remédio para esses viados ficarem transando do jeito que eles querem. Não, não é isso. Na verdade, a gente está falando de direito à saúde. E o direito à saúde é garantir que as tecnologias que estão desenvolvidas, elas cheguem às pessoas e as pessoas possam fazer uso dessa tecnologia. Voltando um pouquinho, quando eu falava dos modelos da epidemia, né? Quando a gente pensa no modelo que a gente tem aqui no Brasil, que é o modelo concentrado, a gente tem uma diferença da forma que a epidemia atinge as pessoas. Então, quando você fala para fazer um paralelo entre a questão da epidemia e a questão da diversidade, é bom lembrar, por exemplo, que os últimos estudos de prevalência em relação a gays e homens que fazem sexo com homens, o estudo nacional, ele mostra uma prevalência de praticamente 20%. Isso é muito alto, porque quando eu olho para a prevalência entre pessoas heterossexuais, essa prevalência é de 0,4 para mulheres e 0,6 para homens. Então, a gente está... É uma infecção que atinge muito fortemente homens gays, homens que fazem sexo com homens. Pela primeira vez, o estudo... Por que a gente fala homens que fazem sexo com homens? É interessante entender isso. Isso é um conceito da epidemiologia, né? Porque a epidemiologia, no primeiro momento, o que ela se preocupa é pensar qual é a forma de transmissão. E aí, quando você tem uma tabela, né, de transmissão, o que é mais arriscado, e o sexo anal, ele é o mais arriscado para transmissão, mais do que o sexo vaginal. Ele é o mais... É o tipo de relação que te coloca numa maior situação de risco para infecção. Então, quando a epidemiologia elege esse termo homens que fazem sexo com homens, é porque está falando diretamente dessa questão do sexo anal. Só que para nós é importante não falar de homens que fazem sexo com homens, porque as estratégias de homens que fazem sexo com homens é diferente. Por exemplo, quando se usava esse conceito de homens que fazem sexo com homens, se colocava dentro dessa caixinha homens que fazem sexo com homens, que não são gays, mas que têm práticas homoeróticas, que gostam de fazer sexo com homens. Tem os gays que têm uma identidade gay, uma orientação sexual gay, e colocavam também as travestis e transexuais, que não são homens, obviamente. Bom, isso foi uma luta muito grande, e pela primeira vez o último estudo separou as travestis e transexuais dos homens que fazem sexo com homens.
E a gente sabia que isso aconteceria. Então, quando você olha em determinadas situações, a prevalência para travestis e transexuais bate em 32%. 32%. Então, você tem aí, óbvio que a doença ela se manifesta não porque nós somos travestis ou porque nós somos gays, não, mas é pela forma como nós fazemos o sexo. Então, é importante que fique claro isso. Eu não sou acometido pela AIDS porque eu sou gay. Não, é porque a forma como eu faço sexo é a forma onde você tem maior risco de se infectar. Não tem a ver, quer dizer, porque no início da epidemia se falava em câncer gay, em ira divina, em todas essas besteiradas todas, e isso só serviu para nublar a questão da epidemia, né? Se trabalhava no início com um conceito que hoje se trabalha com a questão da Covid, que a gente deve combater, que é grupo de risco. O grupo de risco, quando eu estabeleço que algumas pessoas são do grupo de risco, eu falo que as outras não estão em situação de risco. Então, as outras pessoas, elas param também e se sentem protegidas, e elas não estão protegidas, nem para o HIV e muito menos para a questão da Covid. Então, é importante ter isso claro. O conceito de grupo de risco é algo muito perigoso, porque ele estigmatiza as pessoas, ele hierarquiza as diferenças e ele reforça o preconceito. Ele reforça o preconceito em relação às pessoas que estão dentro do chamado grupo de risco. Então, é muito importante que a gente fale de pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente fale de pessoas mais vulnerabilizadas, porque elas têm algumas comorbidades, porque elas têm diabetes, ou porque elas têm algum problema cardíaco, respiratório. Então, essas são as vulnerabilidades. Então, parar um pouco com essa perspectiva de grupo de risco, porque isso atrasa. E se a gente continuar falando em grupo de risco para a Covid, as pessoas que não estão listadas nesse grupo, elas vão continuar se achando super ok, elas podem sair na rua. Então, você sai na rua hoje, você vê uma quantidade de pessoas aglomeradas na porta de bares, sem máscara. Então, é uma situação bastante complicada, porque elas, eu não tenho diabetes, eu não sou cardíaco, eu não tenho doença respiratória, então não tem problema nenhum. Sim, tem bastante problema, sim. E a gente tem percebido pelos dados aqui no Brasil que muitas pessoas em idade, né, que não está no grupo de risco estão se infectando, e inclusive muitas morreram. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa perspectiva. Então, é óbvio que a questão do HIV ainda é um problema nosso, da nossa comunidade. Eu tenho brigado muito em vários fóruns, inclusive com amigos e com pessoas próximas, porque num determinado momento, o movimento gay, ele não queria mais que a gente falasse sobre a questão do HIV, porque a questão do HIV estigmatiza as pessoas, mas não falar, ou não nomear, ou não discutir, invisibiliza essa problemática e faz com que as pessoas elas fiquem mais vulneráveis, mais suscetíveis. Então, com isso você diminui recursos, você diminui estratégias importantes de saúde pública para essas populações, você robustece o HIV, né? Quando você coloca para baixo do tapete, para não fazer esse tipo de discussão, você vulnerabiliza muito mais a comunidade, em que pese ainda essa discussão da estigmatização pelo fato das pessoas ainda terem problema com pessoas que são positivas. Ok? Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro trabalhar com esse conceito de que o preconceito e a discriminação contra pessoas HIV só fortalece a epidemia. E quando eu faço isso, então muitas pessoas não querem fazer a testagem, descobrir a sua positividade e começar o tratamento porque elas têm medo de que isso possa acontecer. E isso na comunidade gay às vezes é muito duro, porque as pessoas positivas, elas acabam ganhando um não lugar social. As pessoas fazem sexo de forma
indistinta. Mas quando as pessoas sabem que uma pessoa tem HIV, as pessoas têm resistência a fazer sexo com essa pessoa. Agora, se a gente faz sexo de forma com prevenção, independe se essa pessoa é positiva ou se essa pessoa é negativa. Isso não tem o menor problema. O menor problema. Então, é extremamente importante a gente trazer essa discussão e desenhar estratégias para que o preconceito e o estigma em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS ele seja dizimado na sociedade. Nossa, eu falei demais, desculpe. Imagina, Beto, você tem nos brindado com uma verdadeira aula, tratando de acolhimento, respeito e dignidade para pessoas que se encontram em situação de risco, mas que nós não devemos usar essa denominação de grupo de risco, não mais. Inclusive, Beto, pegando uma... você me ouve? Agora sim. Você me ouve? Ok. Inclusive, Beto, pegando um gancho nessa última parte da sua fala sobre preconceitos e tal, apenas há 2 semanas atrás, na verdade, lançando uma luz sobre o preconceito e discriminação que embrulham, que trazem a questão do HIV/AIDS no Brasil, apenas há 2 semanas atrás o STF decidiu e entendeu. Não é uma lei, é uma decisão que entende como inconstitucional a proibição de pessoas gays, de homens gays, de pessoas bissexuais e pessoas trans doarem sangue. Pegando então esse gancho sobre preconceito, como é que você acha que nós podemos acelerar as pautas de combate a discriminações e preconceitos no que diz respeito ao HIV/AIDS? Então, na verdade, essa questão é uma questão muito séria, né? Quando a gente fala da questão da doação de sangue, a gente tem que perguntar não é quem doa, mas como que esse sangue é tratado depois. Essa que é a pergunta, não é quem doa o sangue, mas como ele é tratado. Então, é óbvio que as bolsas de sangue, a gente passou por um período, no começo da epidemia, que muitas pessoas com hemofilia que faziam transfusão, elas se infectaram, né? Por conta do não cuidado com o sangue. Hoje, o teste que é feito para os sangues das bolsas de sangue é um teste diferente do teste que a gente faz na gente. O teste que a gente faz na gente é um teste que detecta anticorpos. O teste que é feito nas bolsas é um teste que chama NAT, é um teste que, para ficar mais simples para entender, ele pega pedaços do vírus. Então, você tem a possibilidade de detectar se a bolsa está infectada em um tempo menor. Então, você pode aplicar esse teste. Então, você fala em soroconversão da bolsa, você pode aplicar esse teste depois do período da soroconversão. Então, assim, na verdade, a questão aí não é a qualidade do sangue, mas é o preconceito em relação às pessoas que doam, né? Então, hoje, apesar da determinação do Supremo em relação à doação de sangue por gays, bissexuais, a Anvisa, para garantir o capricho do presidente, porque é capricho, ela não está autorizando essa doação no momento em que o país passa por uma baixa nos estoques nos bancos de sangue. Então, isso é um absurdo, isso que a gente está vivendo. Na verdade, a gente está vendo um monte de descasos em relação ao Ministério da Saúde, porque hoje o Ministério da Saúde é um ministério militar, é um ministério militarizado. Então, quando o Pazuello foi para o Ministério da Saúde, né, o general Pazuello, ele levou com ele 18 outros integrantes do Exército, nenhum deles médico, ocupando posições estratégicas no Ministério. Então, isso é uma história muito complicado. Então, quando você vê a história da cloroquina, por exemplo, né, é um absurdo. O Teixe, ele sai e ele diz que se o Teixe assinasse a questão da cloroquina, ele se torna responsável por isso. Então, o ministro militar, que não é médico, ele não pede absolutamente nada. E ele garante mais um capricho do presidente, que tampouco é médico e acha que pode ficar receitando medicação para as pessoas e dizendo como as pessoas têm que tratar uma doença que o mundo não sabe como trata ainda, e mentes brilhantes no mundo quebrando a cabeça para tratar, e a gente tem o presidente dizendo a forma que ele acha que deve tratar. Quando ele fala, por exemplo, do efeito de manada,
O efeito de manada é quando 70% da população está infectada com o vírus. Para você ter 70% de pessoas infectadas com o vírus, você vai ter milhões de mortes. Porque se você fizer o cálculo em relação a quantas pessoas morrem em relação ao volume de pessoas infectadas, seria um absurdo. Então, assim, a gente hoje vive... é importante que as pessoas entendam isso. A gente vive hoje um obscurantismo, uma cruzada contra a ciência, ou contra as pessoas que têm a ciência, que colocam a ciência no primeiro lugar para poder salvar vidas. Perfeito. Não, bom, eu acho que essa é uma questão bastante importante. Então, se você olha hoje um pouco quais são as políticas públicas que a gente tem para a comunidade LGBT no âmbito federal, a gente tem praticamente nada. Você tem uma secretaria que cuida da família, da mulher e dos direitos humanos, que deveria, então assim, que acaba tendo no seu quadro lá uma travesti que trabalha lá e acha que isso já resolveu o problema de representatividade e de política pública. Não resolveu. Não resolveu, porque a violência continua assolando. A gente continua tendo um alto índice de violência contra gays, contra lésbicas, especialmente contra travestis. O Brasil é o país responsável por metade das mortes de pessoas trans no mundo. Isso é um estudo super sério, feito por uma organização europeia que monitora todos os assassinatos do mundo. Então, a gente precisa avançar muito ainda. A gente precisa avançar substancialmente em relação a isso. E obviamente, né, quanto mais vulnerável... E aí a vulnerabilidade da população LGBTI, ela está em todos os campos. Então, as travestis não conseguem estudar, as travestis não conseguem local no mercado de trabalho. Então, assim, você falou no início da iniciativa do Fórum de Empresas, a gente trabalhou durante muito tempo para garantir que as empresas pudessem contratar pessoas trans, pudessem contratar travestis para trabalharem nos seus espaços. Isso foi um esforço grande, a gente precisa avançar mais ainda, né? Muito mais. Porque a primeira barreira para essas pessoas é a formação. É a formação para ocupar postos, né? As travestis, elas têm que sonhar, elas têm que pensar que elas podem ser médicas, que elas podem ser advogadas, que elas podem ser cientistas, que elas podem ser o que elas quiserem ser. Então, quando você rouba das pessoas esse direito delas poderem... É a mesma coisa quando eu falo de jovens negros, né? Ele tem que sentir, ele tem o direito de ser médico, de ser advogado, ele tem direito de ser igualzinho, os mesmos sonhos que os jovens brancos. A gente não pode tirar e roubar dessa juventude esse direito. E é o que a gente faz. Se a gente for analisar agora, eu vou falando isso, eu vou ficando tão chateado. Não, você olha agora a situação do Enem. A gente tem uma quantidade no país de jovens periféricos, jovens negros, que não estão tendo acesso porque não tem internet, porque não tem computador, não tem acesso às aulas. Como é que esses jovens vão, no mesmo grau que os outros, competirem para uma vaga no Enem para as universidades públicas? Se não fosse o esperneio todo, se não fosse a intervenção do Senado, a gente teria o Enem na data que as pessoas não estariam nem um pouco preparadas. E, novamente, você vai trabalhar com a meritocracia, e quem é que vai conseguir pegar essas vagas? São os jovens brancos de classe média que tiveram formação, que têm internet banda larga em casa. Você entendeu? Isso não é mimimi também. Se eu não consigo sentir a dor desse jovem, assim, que quer estudar, se eu não consigo entender a angústia dele de não conseguir acesso, sabe? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Ontem eu entrei num local que a gente podia comprar internet e pagar para um jovem da periferia. É o que eu posso fazer. Isso é solidariedade, é o que a gente pode fazer. Em relação à questão do HIV/AIDS, eu falava ontem, se você tem um amigo que tem HIV/AIDS em tempo de pandemia, pega o telefone e liga para ele. Querido, você está conseguindo a sua medicação? Você precisa que eu vá buscar para você a medicação?
Então, a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro e sentir um pouco, e se colocar disponível para que a gente possa transformar essa situação. Beto, temos aqui algumas perguntas, tá? Eu só colocaria uma última para atendimento das perguntas. O que as empresas podem fazer, já que você também transita nessa pauta, para que essa questão da prevenção do HIV e do acolhimento de pessoas que vivem com HIV não seja negligenciada? Essa pergunta é super importante. No Fórum de Empresas, a gente criou um comitê que a gente trabalha especificamente essa questão do HIV, porque negar que a questão do HIV não é um problema da nossa comunidade é uma estupidez. É uma estupidez, porque os dados mostram para a gente, os dados de prevalência mostram para a gente como a epidemia afeta de forma diferente a comunidade, afeta de forma diferente os gays. Então, isso é muito importante. Então, é óbvio, a gente tem feito um trabalho grande nas empresas dizendo o seguinte, a gente quer retenção de talentos, a gente quer pessoas que estão trabalhando que elas se sintam bem, se sintam seguras trabalhando, né? E aí, isso começa, no primeiro momento, pelo respeito à sua orientação sexual. Essa é a primeira questão. Então, assim, eu trabalhava num lugar e quando eu cheguei lá, assim, na primeira semana, estava todo mundo almoçando junto e todo mundo comentando assim, porque o meu marido foi comigo em tal lugar, porque o meu marido, porque a minha esposa. Aí eu falei assim, eu e meu marido, a gente comprou um cachorro esse final de semana. E tinha sido verdade mesmo. Aí, um silêncio que você podia escutar os garfos na mesa, sabe assim? O barulho dos garfos. Aí eu peguei e falei assim, bom, já que a gente tocou nesse assunto, eu vou pedir para vocês o seguinte, quando o meu marido ligar aqui, ele não é meu amigo, ele não é meu primo, ele é meu marido. Porque quando o seu marido ligar, eu vou falar, o seu marido ligou. E aí eu disse para eles o seguinte, eu falei assim, olha só, vocês podem, por trás, me chamar de relapso, relaxado, do que vocês quiserem. Eu não vou dar o direito de vocês me chamarem de viado, porque eu já estou dizendo para vocês que eu sou viado. Então, se vocês me chamarem de viado, é algo que não vai me incomodar de forma alguma, porque eu sou viado. Então, isso é tão libertador, e a gente tem feito no trabalho com as empresas, obviamente, não dessa forma chucra como essa pessoa aqui faz, mas a gente tem garantido espaços para que as pessoas possam falar sobre a sua sexualidade. Então, se você passa 8, 10 horas por dia no seu ambiente de trabalho, você tem que estar num ambiente onde você não precisa se esconder. Toda vez que a gente esconde a nossa sexualidade, a gente se torna mais vulnerável, inclusive à infecção do HIV. Então, entendendo que a infecção, o HIV, ele atinge de forma diferente as pessoas gays, então é importante que as empresas pensem em relação a isso. Não só, eu gosto de dizer isso assim, nós gays não existimos só em junho, no dia 28 de junho. Nós existimos o ano inteiro. Nós gays não existimos só no dia 1º de dezembro, quando vai lá e bota uma camisinha, não. A gente faz sexo o ano inteiro, graças a Deus, porque somos bem resolvidos com isso. Então, falar de prevenção, garantir insumos, ter esse tema como um tema importante, é função das empresas. Hoje eu tenho falado muito sobre isso. Uma coisa que me preocupa muito, Gui, é que nós estamos com as relações super precarizadas, as relações de trabalho extremamente precarizadas e fragilizadas com a reforma trabalhista. Então, o que pode acontecer, e provavelmente já acontece, nós trabalhamos em várias unidades de saúde, a gente aplica algumas pesquisas, e as pessoas hoje elas têm dito que o que está implicando muito mais em ela faltar ao tratamento não é mais a questão do estigma e discriminação, mas é a questão do trabalho, porque as pessoas têm medo de serem demitidas se elas têm muitas saídas para pegar medicação, para fazer exames, para fazer a consulta médica. Então, essa é uma questão muito, muito séria que a gente tem que começar a pensar. E as empresas, elas têm que ter essa flexibilização e esse entendimento. Então,
esse é um tema que deve estar na intranet das empresas, as pessoas devem ter acolhido, deve ser... a gente tem experiências bastante interessantes. Esse é um tema que, se eu quero trabalhar, se eu estou dizendo que a minha empresa é uma empresa diversa, é uma empresa que apoia a diversidade, eu não posso tirar do meu cardápio de temas, de assuntos e de ações a questão do HIV. Perfeito, Beto. Porque isso passa por direitos humanos, por acolhimento, respeito, dignidade, por pertencimento, por valorização de narrativas. E é para isso que a gente continua insistindo a incluir diversidade para ter uma sociedade mais respeitosa, com um nível maior de desenvolvimento social. Beto, nós estamos nos últimos 10 minutos cerca da live, passou muito rápido. Quando é uma aula, passa muito rápido. Eu peguei aqui umas 4 ou 5 perguntas, eu vou encaminhar uma delas, as outras eu já tenho aqui printadas e mando para você offline para você dar o direcionamento. Deixa eu só selecionar, cheguei. Aqui o Fernando Machado ele pergunta quais países podem ser tomados como modelo no respeito aos direitos LGBTQIA+, de uma forma ampla, aproveitando a sua experiência. A gente tem vários. Um deles que eu gosto muito é o Canadá, por exemplo, né? O Canadá é um exemplo super importante. Se a gente olha para os países escandinavos também, você tem hoje, por exemplo, na Europa, a Comunidade Europeia, hoje, ela tem dispositivos dentro da Comunidade Europeia que, se os países querem participar da Comunidade Europeia, eles não podem discriminar a comunidade gay. Então, você teve aí um problema grande com um país do leste europeu, que vinha de uma tradição bastante conservadora em relação a isso, e que tiveram que se adequar em determinado momento para essa situação. Os Estados Unidos, por exemplo, apesar de ter várias contradições, você tem estados onde você tem um avanço significativo e substancial. A gente tem muito problema com a África, né, nos países africanos de forma geral, e com a Ásia. A gente tem um problema grande também aqui, mais próximo da gente, do Caribe inglês, que ainda se baseia em leis bastante vitorianas e que prejudicam sobremaneira. Eu faço parte da ILGA também. A ILGA é a International Lesbian Gay Association, e a cada dia 17 de maio, entrem no site da ILGA, ilga.org, vocês conseguem baixar um documento que a gente faz todo dia 17 de maio, que é um relatório sobre a questão da homofobia, chama homofobia no mundo, né? A homofobia estatal. Então, ali a gente faz todo um compilado de todos os países com leis que criminalizam. É bastante interessante. A gente já avançou bastante desde o primeiro documento que a gente fez, alguns anos atrás, mas a gente segue ainda tendo países bastante restritivos, com pena de morte e tudo mais. Pois é, Beto, apenas pelo direito, nós não queremos nem mais nem menos direitos, nós queremos apenas ser quem somos e amar quem amamos. Basicamente é isso. Beto, só um aviso geral a todo mundo aqui que nos acompanha, que na próxima semana, de 17, no mesmo horário, às 7h30 da noite, vou receber aqui o nosso querido colega Lucas Bulgarelli, trazendo o tema do ativismo histórico às empresas, narrativas LGBTQIA+. São todos convidados e convidadas. Beto, controlando o tempo aqui, se der tempo a gente encaminha uma última questão. Eu gostaria que você, então, trouxesse as suas considerações finais sobre, então, o que a pandemia do HIV/AIDS tem a nos ensinar nesse exato triste momento que nós vivemos hoje. Bom, a primeira coisa que eu penso é que a solidariedade salvou muitas vidas no início da epidemia do HIV, quando a gente também não tinha muita informação e conhecimento sobre o HIV. Então, que a gente resgate, parece que solidariedade é uma palavra que se perdeu e parece que é fora de moda. Ela tem que voltar à moda. A gente tem que ser solidário, a gente tem que entender que ninguém vai sair dessa sozinho. Isso é o que mais me preocupa. Então, hoje, estava conversando com um amigo que estava me dizendo, a gente mora aqui em Santa Cecília, ele saiu para pegar comida, ele falou, Beto, tudo está aberto,
muita gente na rua como se não houvesse amanhã. Então, essa é uma questão muito séria, né? Muito séria. Se eu não tenho necessidade, se eu posso ficar em casa, né? Que eu fique em casa. Que eu fique em casa. Porque tem gente que precisa sair de casa. E se eu crio aglomeração, não precisando estar naquele espaço, eu estou corroborando para que as pessoas se infectem. Então, eu tenho uma responsabilidade comunitária em relação a isso, né? Então, é extremamente importante entender que nós não vamos sair dessa situação se nós não pensarmos de forma comunitária. É extremamente importante, extremamente importante. Coisas pequenas, como eu disse, liga para o seu amigo que tem HIV, pergunta se ele precisa fazer alguma coisa, deixa um recado na porta do seu elevador, dentro do seu elevador, vou à farmácia, alguém precisa de alguma coisa, no grupo de WhatsApp do seu prédio, se disponibilize a fazer alguma coisa por alguém, é extremamente importante. São Paulo é uma cidade dura, né? É uma cidade dura para quem mora sozinho, eu moro sozinho, eu sei como é isso. Então, que a gente possa ser solidário, que a gente possa ser amigo, que a gente possa estabelecer esses vínculos. A gente só vai sair dessa epidemia juntos. E aí, Beto, eu passo por uma rápida citação, e aí acho que nós temos tempo para uma última pergunta, onde eu mudo a palavra racismo por preconceito ou discriminação, e o efeito continua o mesmo. Que a maior armadilha da discriminação é a negação da nossa identidade, e a maior estratégia de combate a essa discriminação é a afirmação da nossa identidade. Por isso, a luta contra a discriminação é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. É uma citação de Benilda Brito num livro sobre racismo, Negras em Confidências. Ou seja, por uma questão de não acolhimento, de não dignidade, de não respeito, de não lugares. É uma pauta de todos para todos. Exatamente. Eu digo o seguinte, o racismo não é um problema de pessoas pretas. O racismo é um problema de pessoas brancas, porque foram os brancos, as brancas que criaram o racismo. A homofobia e a lesbofobia, a transfobia, não é um problema de gays, de lésbicas, é um problema de quem criou isso. A gente vive o que as pessoas criaram. O sexismo é um problema do homem. Entendeu? Então, a gente hoje está achando que quem tem que resolver o problema do racismo são os negros. Os negros sofrem o racismo. Quem criou o racismo foram as pessoas brancas. Então, nós não vamos sair dessa situação. Eu volto a dizer, eu tenho a necessidade de sentir a dor do outro e da outra. Se eu não sentir essa dor, eu não vou transformar, eu não posso transformar. É uma questão de alteridade. A gente tem que voltar a ter a dimensão da alteridade. Do outro, eu tenho que ter essa perspectiva. Sem essa perspectiva, eu começo a deixar que esses problemas estão nas caixas para que as pessoas resolvam. Não foram os negros que inventaram o racismo, não fomos gays que inventaram a homofobia. A gente luta contra. Agora, isso é um problema da sociedade, isso é um problema coletivo. E eu digo, a gente não vai sair disso sozinho. A gente não vai sair disso sozinho. A gente tem que parar de educar as crianças para que as crianças sejam preconceituosas, porque preconceito não é algo que vem genético. Preconceito é ensinado. E se ele é ensinado, a gente pode ensinar a diversidade, a gente pode ensinar o respeito, a gente pode ensinar outros conceitos que vão modificar absurdamente. Esses dias eu recebi um videozinho, né, que era perguntando para uma criança, o que é aqui? O que eles estão fazendo? Era sempre um casalzinho de uma criança negra e uma criança branca. Então, brincando, tocando, abraçando, o que é isso? Ah, é isso. Qual a diferença? Tem alguma... Então, a criança não enxergava que existia diferença, que uma pessoa era negra ou era branca. Então, somos nós que colocamos essa ótica, somos nós que colocamos esse óculos do racismo. Ontem eu falava dos óculos da diversidade, da importância da gente conviver com as pessoas diferentes de nós, para poder entender e enxergar a sociedade de uma forma diferente. O que a gente tem feito, a gente tem usado óculos errados muitas vezes, a gente tem usado o óculos do sexismo, o óculos do machismo, o óculos do racismo, o óculos da homofobia, e com isso a gente começa a discriminar as pessoas, a gente começa a machucar, a gente continua a matar as pessoas. Exatamente. Beto, infelizmente, 50 últimos segundos para a gente agradecer. Te agradeço muitíssimo pela presença, pela parceria, pela generosidade.
E agradeço também a todas e todos que nos prestigiaram. Por gentileza, Beto, o tempo é seu, porém, vamos lá. Queria super agradecer, eu vi muita gente querida aqui no bate-papo, para mim foi super importante. Esse tipo de atividade me anima bastante, eu acho que é extremamente importante, me tira um pouco da solidão, Sem dúvida. né? Eu já estou há 3 meses confinado, porque eu tenho Beto, comorbidades, 15 eu tenho segundinhos, vai estratégia. cair. Desculpa. Bom, vamos cair. Beijo para todo mundo, fiquem bem e vamos sair dessa juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Exatamente. Beto, gratidão a todos e a todas. Um beijo e um abraço. Até mais. Amém.